investidores, tudo bem com vocês? João Daronco aqui, analista certificado, para te fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Você tem cachorro ou gato em casa? Deixa nos comentários e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pets, né? A empresa, não Pets, mas a empresa Pets. Muitos de vocês têm me perguntado, João, o que você acha sobre Pets? A empresa vai valorizar muito? Saberá disso, saberá minha opinião sobre isso até o final desse vídeo. Antes, se você chegou aqui de paraquedas, não conhece essa nossa comunidade Status Invest, se inscreve. Prazer, meu nome é João Daronco, eu sou analista certificado, trabalho fazendo estudos sobre empresa, pesquisas sobre empresa na Suno Research, trago aqui conteúdo semanal sobre empresas, mercado financeiro, entre outros pontos, tá? Educação financeira também gosto de trazer bastante, para ajudar vocês a investirem melhor. Tem muito inscrito novo, muitas pessoas chegando, quero saber desde quando vocês são inscritos, para entender qual que é o perfil do público, para trazer o melhor conteúdo para vocês, tá certo? Vamos falar sobre pets, vamos falar sobre cães e gatos. Se você tem um cão ou um gato em casa, deixa aqui nos comentários qual a sua visão. Só para vocês terem uma ideia, queria trazer alguns dados antes de a gente entrar na tese de pets. Quando a gente pega o mercado de pets no Brasil em comparação aos Estados Unidos, desde 2016 até 2020, esse mercado ele cresce próximo de 13% ao ano. 13,3% ao ano, para ser um pouco mais preciso. Quando a gente pega esse mesmo mercado nos Estados Unidos, esse mercado cresceu 6% ao ano. 6,4% para ser mais preciso. O que isso significa, João? É um indício de que o mercado americano ele é mais maduro do que o brasileiro. Ele cresce menos, ele já está numa tendência mais estável. Diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Quando a gente pega estimativas até 2024, 2026, tá? A ideia é que esse mercado acelere esse crescimento, passando aí de próximos de 13%, aumentando essa inclinação para 16% ao ano. Enquanto os Estados Unidos ele deve continuar aquela tendência natural de estabilização, caindo de 6% de crescimento para 4% de crescimento, né? A gente tem uma curva que vai tendendo para um nível mais próximo do PIB. Por que isso é importante? Porque justifica muito a tese em pets. A tese em pets é uma tese baseada em crescimento. E não só crescimento do mercado, mas crescimento da empresa dentro do mercado. O mercado de pets no Brasil, ele acaba por ser muito fragmentado. O que isso significa? Significa que existem vários players e os principais players têm uma participação no mercado muito pequena. Isso significa que eles podem crescer dentro do mercado. Então a gente tem uma empresa que deve crescer dentro do seu mercado, ganhando market share da concorrência, enquanto esse mercado cresce. É muito crescimento, tá? É um vento nas costas muito favorável. Porém, temos alguns cuidados a serem feitos aqui. Quais são eles? A gente pode ter tido algum tipo de efeito não recorrente advindo da pandemia. E por conta disso, a gente tem alguns números inflados nos últimos anos. Como assim, João? As pessoas ficam mais em casa, as pessoas estarem em casa, elas são mais propensas a ter um gato, a ter um cachorro. Isso fez com que o número de animais em casa aumentasse muito, tá certo? Então a gente teve um efeito não recorrente da pandemia. Entra a discussão se é conjuntural ou estrutural, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas tem essa questão. Para você ter uma ideia, esse é um dado interessante, tá? O número de cães e gatos no Brasil em 2016 era 80 milhões. Então a gente tinha próximo de 80 milhões de cães e gatos nos domicílios brasileiros. Esse número para 2021 passa para 97 milhões. Então a gente tem um crescimento de 17 milhões de cães e gatos. Quando a gente pega as estimativas que se tem para 2026, a estimativa é que o número continue crescendo, tá? Para próximo de 116 milhões de cães e gatos. Quando a gente pega o número de crianças, a tendência é inversa. O número de crianças em 2016 era próximo de 45 milhões. A tendência é decrescente, 44 milhões para 2021 e 44 milhões, 43 milhões para 2026. Por que disso, João? As pessoas, elas têm postergado ter filhos, né? Então, cada vez mais a gente tem visto pessoas começarem a planejar ter filhos, família, etc. com 30. Isso prolonga um pouco esse ciclo, né, esse giro, por assim dizer, enquanto antigamente era bastante comum as pessoas terem filho com 20 e até menos do que isso.
né? Até tem aquela famosa frase que os 30 são os novos 20, e eu acredito bastante nisso. Então, a tendência é bem positiva, e a tendência do e-commerce é ainda mais. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pega o e-commerce no Brasil, em relação ao varejo total, a gente tem uma relação próxima de 13,9%. Isso no ano 2020, né? Quando a gente pega nos Estados Unidos, esse valor é um pouquinho maior. A gente está falando de 20,3%, ou seja, a cada 100 compras, 20% é feito do e-commerce. Quando a gente pega o mercado pet, nos Estados Unidos, a gente vê que é até superior ao varejo total. Enquanto o varejo total é 20%, o mercado pet é 25%. No Brasil acontece o contrário. Enquanto o varejo é 13,9%, quase 14%, o mercado pet é metade disso, tá? O que indica que esse mercado de e-commerce focado em animais tem muito a crescer. E esse é um outro vetor de crescimento da Pets. Pô, João, você só tá falando maravilhas sobre pets. Então, é ótimo business? Sim, eu acho que é um ótimo business. É um business de crescimento. Como vocês podem ver aqui no Status Invest, ela tem uma dívida líquida negativa, ela tem mais caixa do que dívida, ela tende a acrescentar serviços no seu ecossistema. Então, oferecer pet shop, banho tosa, entre outros, tá? Adicionar, agregar valor lá. Com isso ela pode ter uma margem até maior, elevada rentabilidade, tá? Como vocês podem ver, em 2019 o ROIC dela próximo de 3%, que eu entendo ser um ROIC bom, tá? Então é isso. Eu acho que a empresa ela tá no mercado que cresce e ela deve crescer no seu mercado. Tá com uma saúde financeira bem ok, rentabilidade interessante. Quais são os problemas? Nem tudo são rosas e nem tudo são flores. Eu acho que o grande problema de Pets e o que o pessoal tem que se perguntar é a questão do preço. É uma empresa que está sendo negociada a 66 vezes lucro. Então, não sou só eu que sei desse crescimento, não é só você que sabe desse crescimento. O mercado inteiro sabe e precifica isso. A grande questão que vocês têm que se fazer esse crescimento, ele está todo embutido no preço ou não? Eu acho que tem muita expectativa no preço e dado esse valuation, eu vejo empresas que estão em setores que crescem, e a empresa também deve crescer dentro do setor, muito mais baratas, tá? Existem teses aqui dentro da Suno, por exemplo, que eu faço análise, que eu vejo sendo negociadas a 9 vezes lucro com perspectivas tão boas quanto Pets, tá? 9 vezes lucro. Então, eu acho que existem teses muito mais interessantes. O que me preocupa é esse valuation. É possível que a Pets entregue esse crescimento? É possível. É provável? Não tenho certeza. É difícil saber sobre isso. Qualquer pessoa que afirmar para vocês para onde que vai o preço de uma ação no curto prazo é só achismo. Não tem como ter certeza de nada, tá? Mas deixo dito que 66, 67 vezes lucro é um múltiplo que embute muito crescimento. Se ela não entregar esse crescimento, provavelmente não deve ter sido um bom investimento, tá certo? Então essa foi uma palhinha mais ou menos do que eu gosto de olhar. Se você quer ter um conteúdo mais completo, a gente tem até um e-book sobre como analisar uma ação. Baixa, dá uma lida, você vai estar muito mais preparado para utilizar o Status Invest. E é isso que eu queria passar para vocês. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa nos comentários porque não gostou, quero saber. Me segue lá no meu Instagram, @joão.daronco. E também se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos, tá bem? Forte abraço a todos e bons investimentos!